Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho sempre constante dos bons espíritos, porque sem eles não há trabalho, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 9, Ouvindo Impressões. No programa passado, nós vimos e estudamos, sobre o depoimento da esposa do Joaquim, que também é uma médium que fracassou na sua tarefa e que nos disse, e o André Luiz, nos passa, através do André Luiz, a gente sabe disso, que a irritação tomou conta da encarnação dela e em família ela não aceitava, a indiferença do marido para a tarefa que ela tinha que desenvolver. E ela disse que mensalmente, quer dizer, quase o tempo todo, ela acabava discutindo com o marido. E aí ela entendeu que não só não haviam só os insultos, as palavras, mas que eram palavras agressivas, mas ela disse também que os fluidos venenosos eram segregados de nossa mente, no caso da dela e do marido. E aí a gente trouxe como exemplo mais claro sobre isso, que aqui o André Luiz ele vai falar dessa troca de fluidos, que todos nós trocamos entre nós. Marco leu lá na Gênese que os nossos fluidos têm qualidades e que todos emitimos e recebemos, de acordo com aquilo que fazemos. Se a gente está brigando, o fluido que a gente vai trocar é fluido ruim. Se a gente está fazendo coisas boas, os fluidos são bons. E ela com o marido estavam trocando fluidos venenosos. E a gente lembrou do caso, lá dos domínios da mediunidade, do capítulo 19, o caso do Jovino e da Anésia. Ela já estava adoecendo porque ela brigava mentalmente com o marido e o marido com ela. O marido não querendo ela querendo o marido, não querendo o amante. Então, e ela ainda recebia as vibrações da mulher também. Porque a palavra-chave aí na mediunidade é a questão da sintonia. A nossa amiga aqui, quando ela diz aqui que ela foi inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual, porque com as brigas ela perdeu a sintonia com espíritos elevados. E aí a gente lembrou do caso do Chico Xavier, que ele mesmo conta, então eu acho que aconteceu. No caso, quando o cachorrinho dele foi assassinado, entre aspas, O Emmanuel chega para o Chico e fala assim, meu filho, o que está havendo? A gente tá, vamos dizer assim, nós estamos perdendo a sintonia, entre aspas, a gente não está conseguindo ter uma sintonia tão boa, porque eu vejo uma mancha escura no seu coração de tristeza, de mágoa. E aí o Chico fala, mas meu irmão, o senhor não viu o que aconteceu com a minha cachorrinha? Fulano, veio achando que estava me ajudando, matou a cachorra, porque estava me dando trabalho. Aí o Emmanuel fala para ele, olha meu filho, vamos ter que melhorar essa sua situação, porque a nossa sintonia está ficando fraca por conta dessa sua mágoa. E aí o Emmanuel, fala para ele para comprar um presente para essa pessoa que deixou a mágoa no coração dele. Ele vai lá, compra uma máquina de costura, porque foi a irmã dele que, achando que estava ajudando, que o cachorrinho já estava doente, estava dando trabalho, comete lá, faz lá com que o cachorrinho
morra mais depressa. Então a gente vê, é o exemplo do que está acontecendo aqui com a esposa do Joaquim. Imagine brigando o tempo todo. Como é que os espíritos bons iam ter sintonia com ela? É isso que ela disse, entre conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Eles não tinham mais sintonia com ela. E ela perdeu a oportunidade de trabalhar na seara de Jesus como médium, porque ela passou o tempo querendo convencer o marido em matéria de crença, que ela fala aqui. Ela não se suportava qualquer parecer contrário ao ponto de vista dela. Ela não aceitava. E aí criavam-se as confusões. E aí, qual é o espírito que ela ia atrair para a casa dela, para a tarefa dela? Só espírito desequilibrado, como ela estava. O exemplo que Jesus sempre nos dá através dos seus prepostos, né, é fundamental para o nosso raciocínio. Falando dessa questão da intransigência, né, de não aceitar opinião, a gente tem bem o relato disso na vida de Paulo de Tarso, e de Saulo e depois Paulo de Tarso, né? No livro Paulo Estevão. Quem não leu, dê uma olhadinha nesse livro, que é uma obra maravilhosa, é fundamental para a gente entender o cristianismo nascente. Saulo era totalmente intransigente, inteligente que era, porque tem aquele intransigente que é burro, mas ele não era. Ele era muito inteligente, mas de uma intransigência do tamanho da sua inteligência, vamos dizer assim, né? Não aceitava opinião contrária em nada. Tudo ele era o certo. Tudo ele tinha que fazer o certo. Então, a irmã Dor veio. O que ela está relatando, a esposa do Joaquim relatou para nós, na questão da intransigência. Eu estava pensando depois do que vai ter que ser feito para que ela mude esse comportamento. Aí vem a irmã Dor, né? Como os espíritos colocam a irmã Dor. Ela nos auxilia nessa questão, através de situações que vão ser programadas na sua encarnação futura, como aconteceu com Saulo. E no caso de Saulo, a sua mudança de comportamento foi através de muita dor. Ele matou Gesiel, Abigail desencarnou, indiretamente ele mata Abigail também, e ele fica com aquele remorso muito grande, mas ele vence o remorso, porque o remorso faz parte do nosso reconhecimento do erro, mas a gente não pode estacionar nele. Ele não estaciona, ele vê Jesus na estrada de Damasco, e a partir dali é a pergunta que ele faz: Senhor, o que queres que eu faça? Né? E aí, a partir dali, é o Paulo que a gente vai conhecer, né? Esse homem corajoso, a gente vai falar do medo daqui a pouco, esse homem de coragem, né? Então, a intransigência, mas ele não se modifica totalmente na sua intransigência ali, não. Quando ele vê Jesus, depois das suas dores, né, que ele passou pelo acontecido com Gesiel e Abigail, ele ainda passa um tempo na sua intransigência. Se torna cristão, mas queria que todo mundo fosse cristão como ele. E não é assim que funciona. Não é. Foi preciso muita dor ainda com seu caminhar de décadas pregando o Evangelho de Jesus, enfrentando todo tipo de dificuldade, como ele mesmo relata, pedradas, açoites e, né, todo tipo de violência. E ele consegue vencer no final, né? No final ele já se torna uma pessoa já mais dócil, já totalmente diferente daquele Paulo que se tornava cristão no início. Então é a irmã Dor que vai vir realmente vencer essa intransigência nossa. Então vamos começar a nossa leitura de hoje a partir do parágrafo 7. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao lado dele, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Mas é outro grupo, já não é mais a esposa do Joaquim. Não, né? Acabou lá. Já acabou. É muita gente que tá, que as conversas estão boas. Afinal, Ernestina indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Então lá todo mundo, como se diz, com problemas na área da tarefa mediúnica. Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona?
você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Mesma coisa, né, Tereza? Porque eles estão repetindo aqui, se a gente for analisar didaticamente aqui, eles estão repetindo que todo mundo foi muito bem preparado. Ah, isso sim. Então, ninguém vai assim, ó, não, todo mundo muito bem preparado. Então, ninguém é médico que quer à toa. É isso, a mediunidade da tarefa, aqui no caso é a mediunidade de tarefa, é muito bem preparado, então não tem que ter desculpa depois. É isso que eles estão dizendo, né? Agora, só um pouquinho, vamos falar do medo. Não, mas antes do medo é dessa questão de preparo, tá. Por isso que no Livro dos Espíritos, na pergunta 230, que fala assim, o espírito progride na erreticidade, porque ela foi a melhor aluna da turma. Ela foi a que mais se destacou. Resposta: pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. Lá, ela quis se melhorar bastante, mas é na existência corpórea que se põe em prática novas ideias que adquiriu. Apesar dela ter sido a melhor aluna, a que se esforçou mais, a que teve mais boa vontade, você só sabe que as suas ideias, os seus novos ideais viraram conquista no corpo. E ela, se está lá no grupo das médiuns falidas, ela aprendeu, tirou notas excelentes no mundo espiritual, não é o que a moça está dizendo? As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. O seu aproveitamento era um padrão. Então lá parecia que ia dar tudo certo. Que ela seria a melhor médium lá do centro onde ela Você leu a questão? Qual foi a questão que tu leu? 230 então, do Livro dos Espíritos. Pode o espírito progredir? Porque existem pessoas que infelizmente não estudam a doutrina e saem espalhando por aí que você pode evoluir no mundo espiritual, você pode melhorar bastante, mas você tem que encarnar para você, não provar para você mesmo que aquilo se tornou realmente uma conquista, não era só uma tendência. São os discípulos com Jesus. Com Jesus estava todo mundo forte, todo mundo, né? Ali do lado de Jesus, os discípulos. Quando Jesus desencarna, cadê? Foi todo mundo É o que Pedro relata, né? Senhor, fica conosco, cai à noite. Né? Então, mas a vontade era essa, mas a prova é de cada um. A prova é. E aí, na pergunta, a Tereza leu essa questão, mas na pergunta também 132, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Aí resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida, da existência corporal. Então a resposta é bem clara aqui. Para uns é missão. Agora, quem chegou à perfeição, aí vem perfeição relativa, tá? É aí com relação ao nosso planeta, à nossa escola, perfeição com relação ao nosso planeta. Aí sim, ele escolhe o tempo que vai vir, mas a escolha do espírito que chegou a essa perfeição relativa é a escolha de Deus, coincide. Então, quando ele vem, é porque Deus realmente quer, não há discussão, não há entreveiro, não há problema nenhum. Que é o caso, mesmo assim, olha, a gente falou em programas passados da Alcione, no livro Renúncia. É um anjo que está lá, né? Pelo comportamento dela a gente vê. Quando ela vai encarnar, o instrutor dela fala assim, olha, cuidado que você vai estar num corpo de carne. E aí pode, né, titubear. E ela não falha, ela não vacila, mas ela titubeia. Ela balança lá porque é o que Emmanuel diz, o Espírito diz, só Jesus não projetou sombras. Nós, no caso, somos quase a própria sombra. Mas você vai falar agora um pouco sobre o medo? Sobre a questão do medo. Porque ela fala assim, olha... Só para relembrar, a Mariana, o problema... Foi assim, a falta de tolerância lá com a família, ela não tinha, ela só ficou preocupada de alguma maneira, em satisfazer a família e esqueceu da tarefa, porque o marido não queria. A esposa do Joaquim era a irritação.
A irritação dominou lá, porque a família, o marido não. A culpa é dos maridos. Eles estão representando a família. Não é justo. Também. A nossa amiga aqui, essa amiga mais jovem, que é chamada Ernestina. Né? Isso. O problema dela é o medo. Aí ela já reconhece. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Isso. Essa questão do medo, a gente pode começar a analisar assim, a característica principal de um espírito superior, uma das características principais dele é a ausência do medo, é a coragem. Eles não têm medo de enfrentar nada. A gente tem um grande exemplo disso, novamente, em Paulo de Tarso. Lendo a obra Paulo Estevão, a gente vê o quanto esse homem enfrentou, o que ele enfrentou. Ele já não era medroso antes de ser cristão. Já não era. Porque por isso que é o vaso escolhido de Jesus. Como é que Jesus ia escolher alguém que conseguisse enfrentar toda aquela hipocrisia do Sinédrio? Porque os grandes inimigos... Né? É isso que eu ia falar. Os grandes inimigos de Paulo foram exatamente os judeus, primeiro. Primeiro foram os judeus. A perseguição que ele sofreu dos judeus, muito grande. E ele consegue ir e ele apela para Nero, ele vai. Olha, Nero foi um dos imperadores romanos mais cruéis que teve. É só a gente estudar um pouco a história romana. Tinha um poder, né, muito grande. E ele era um dos mais cruéis. Ele tocou fogo em Roma botando a culpa nos cristãos. Né? Tá lá relatado. No livro Há 2000 anos? Há 2000 anos, há 2000 anos, do Emmanuel também. E ele coloca, então, era crueldade, ele mata a própria mãe, ele matou a família toda, a esposa, crueldade, para ver como ela era por dentro e tal, aquela coisa, loucura e crueldade, e Paulo pede para falar com ele, e tem lá o relato, no Paulo Estevão está lá relatado, o encontro dele com Nero, ele consegue, claro que os espíritos ajeitaram, ele consegue fazer o encontro, e do lado de Nero está Tigelino, o outro exemplo de crueldade, né? O chefe da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. Então tá lá do lado dele, e Paulo fala com respeito, porque, olha só, é muito, muito interessante, porque ele fala com respeito à autoridade que Nero está exercendo, porque, como disse Jesus para Pilatos, nenhum poder teria sobre mim se Deus não tivesse te dado, que podia falar emprestado, né? Mas te dado. E Nero tá ali porque Deus permitiu. Né? Porque senão não poderia. O que Nero faz é problema do Nero. Mas Paulo fala, e é de uma coragem. Todo mundo tinha pavor e medo de Nero. Ele vai lá e pede para falar. E o Tigelino pergunta: quer que acabe com ele agora? Porque ele está lá no livro. E os espíritos não era para desencarnar ali agora, né? Tanto, e no final da vida, quando Paulo sai da prisão Marmetina, lá em Roma, Pedro sai para um lado, ele sai para o outro. Quando Paulo sai e os soldados vão levando ele numa carroça para ele ser decapitado, ele fica de joelho, abaixa a cabeça e o soldado titubeia para dar a espada. Ele olha para o soldado e fala assim: cumpra com teu dever, que eu já cumpri com o meu. Marco lembra porque será, isso, né? É de arrepiar, gente. Eu estou aqui falando com vocês, arrepiando. Porque é de uma emoção, e a gente lendo os livros psicografados pelo Chico, a gente vê... Parece que vê a cena, tal a fidelidade da psicografia do Chico, né? O Chico. E aí ele pede o soldado, quer dizer, corta logo a minha cabeça que eu já quero ir embora, eu já cumpri com o meu dever, cumpra com o seu. Você é soldado aí do imperador, o que vai fazer, né? Mas essa questão é um grande exemplo, e outros exemplos que a gente podia falar aqui, que não tem medo. Mas a Joana tem uma página muito interessante no livro intitulado Momentos de Felicidade, psicografado pelo Divaldo, e ela diz assim: o medo desfigura e entorpece a realidade, agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. Então a gente faz tempestade em copo d'água por causa do medo, é isso que ela está dizendo, né? Entorpece a realidade, às vezes não é tanto aquilo. E mais adiante ela diz assim: Simão Pedro, por medo dos poderosos de seu tempo, negou o amigo que amava que o amava e a quem amava. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo de se omitiram, quando ele foi levado ao sublime, por medo se omitiram, quando ele foi levado ao sublime holocausto.
Pilatos, por medo, indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do justo. E Anás, Caifás e a turba, quer dizer, a multidão, com medo do homem livre, resolveram crucificá-lo, através do hediondo e covarde conciliábulo da própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, Jesus, não teve medo. Aí ela diz, pensa e busca-o, libertando-te do medo e seguindo-o, em consciência tranquila, mediante cujo comportamento te sentirás pleno em harmonia. Então, o medo é a característica dos covardes, que ela está dizendo aqui, que somos quase todos nós ainda. Né? É porque o medo, ele é um instinto primário, porque nós, né, na nossa fase de homem primitivo, a gente precisou usar o medo até como conservação, não é? Do próprio corpo. Então o problema é quando a gente deixa, né, esse, vamos dizer assim, esse sentimento, esse instinto tomar conta das nossas ações. É o que parece que aconteceu com a Ernestina. Ela está sendo franca em dizer que foi o que aconteceu, né? E aí ela continua, né, Marcos? Isso, continua mais um pouquinho. Parágrafo 12. Sim, minha querida Benita. A então, Benita é a moça que está conversando perguntando. Já temos outro também nome. deve ser outra, né? Talvez outra médium com problema. Sim, minha querida Benita. Suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Porque já que ela foi a melhor aluna, ela tinha, né? Exatamente, ela poderia ter dado um pouquinho mais, mas coitada, e um detalhe importante aqui é que ela falando assim, olha, suas reminiscências, suas lembranças me faz sentir o quanto eu fali. Ela não está reclamando, pô, você está lembrando disso? Lembra de coisa ruim? Não, ela está analisando, ela está aproveitando a lembrança para analisar mais ainda a sua falência, os seus erros, né? Isso é importante. Isso já denota, assim, uma diminuição do orgulho. Continuando mais um pouquinho. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Aí tem que dar uma paradinha. Ela já está numa condição melhor do que a nossa amiga lá da frente, a Mariana, que achava que o marido que era o culpado. Fui a culpada de tudo. A gente tem que treinar isso. Eu sou culpado do meu sofrimento. Mas fulano fez isso comigo. A gente tem que analisar que somos espíritos eternos. Olha, eu não me comporto assim não, gente. Eu estou falando que tem que fazer. A gente faz o esforço. Mas a gente tem que analisar que somos espíritos eternos e que se estamos sofrendo alguma perseguição dentro de casa, algum maltrato, alguma coisa, nós estamos resgatando alguma coisa. Não somos vítimas de nada, somos vítimas de nós mesmos, não é? Sim. Não é? Aí eu vou ler. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Olha que coisa importante, a gente reencarna não é só para sofrer, não. Não é só para pagar a dívida aí de trás, não. Olha o que ela está dizendo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos, mas também efetuar edificações novas. E isso é todo mundo. Ninguém encarna só para espiar. A gente encarna também para aprender, para começar, né, a planejar o futuro. Porque senão, Nossa Senhora, realmente ia ser só, né? Só lágrima e choro e mais nada. Isso que a Teresa está dizendo é assim, ninguém reencarna para sofrer. Isso não existe. Eu vou reencarnar para sofrer. Não, você vai reencarnar para se vencer, para vencer a si mesmo. E procurar sempre demonstrar alegria. Quando a gente não vê, o ouvinte também vê, a gente não vê sorriso, às vezes a pessoa está sofrendo e está sorrindo e tal. Exemplos que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê isso que a gente tem que tentar fazer. Mas terminando o programa, não é? Isso, já estamos na nossa hora. E lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Desejamos a todos os ouvintes muita paz, que Jesus abençoe vossas vidas e vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.